Extraordinário. Declaro aberta a 78ª sessão extraordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Mairim. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto 49/2023. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bruno Tan. Só um minutinho que eu não estou achando aqui o projeto. É o projeto que entrou hoje. Não, subiu. Acho que subiu. Já subiu. É uma alteração por um equívoco de digitação. É um que nós aprovamos a semana passada, mas ele voltou para uma correção. 329, né? Isso. Achou? Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto 49. Projeto de lei número 49/2023. Autor, prefeito. Assunto: altera a lei número 4.162/2023, de 7/6/2023, que dispõe sobre autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Continua em discussão o projeto de lei 49/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado em primeira sessão o projeto de lei 49/2023. Senhor presidente, qual que é esse projeto de lei? Isso aqui é uma alteração da LDO PPA por um equívoco de digitalização. A gente já havia votado nele semana passada. É um projeto de R$ 329.998. Isso, que nós votamos. Quais serão os outros projetos que serão votados? São projetos dos vereadores da casa. Quais são os números? Tem aí? Só pra... 24, 25, 26 e a resolução número 9. A resolução altera a escolaridade de duas funções dentro da Câmara, que é o de diretor e o de assessor, para nível presidente. superior. Ele tá aqui também, presidente? Tá, a resolução é a última, a resolução 9. Ela altera somente a escolaridade do diretor da Câmara e do assessor da presidência de nível médio para nível superior, a pedido do TCU. Ok? Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto 24. Projeto de lei número 24/2023L. Autor, vereador Robertinho Erck. Assunto: altera a lei municipal de número 3.292, de 7 de outubro de 2015, que dispõe sobre o sistema de emplacamento urbano. Em discussão, projeto de lei número 24/2023. De ordem? Questão de ordem. Senhor presidente, o senhor poderia pedir para a primeira secretária fazer a leitura do projeto inteiro? Posso sim. Eu só estou alterando esse projeto de minha autoria, que foi no passado, que deixa com que a população possa custear as placas de nomeação nas ruas. Qualquer um que queira, isso já existe, eu só estou modificando. Quem quiser, se alguém quiser, além do poder público, mas se alguém quiser colocar uma placa na sua rua, Com o nome da rua. com o nome da rua, nos padrões exigidos pela lei municipal, ela fica livre de colocar. É isso. Peço à senhora secretária que faça a leitura. Pode ser da justificativa? Da lei.
É só uma alteração da lei que já existe. Gabinete do Vereador Robertinho Erck. Projeto de Lei número 24/2023L. Altera a Lei Municipal de número 3.292, de 7 de outubro de 2015, que dispõe sobre o sistema de emplacamento urbano. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei, de autoria do vereador Robertinho Erck. Artigo 1. Os dispositivos abaixo da Lei Municipal de 3.292, de 7 de outubro de 2015, passa a vigorar com a redação dada abaixo. Artigo 3. Parágrafo único. Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir no regulamentação dessa lei dispositivos que autorizem a doação de placas, denominação, onde poderá ser incluída a propaganda da pessoa jurídica doadora e desde que essas atende parâmetros pré-estabelecidos por esta lei e sua regulamentação. NR. Artigo 4º. O Executivo regulamentará, na forma mais adequada de identificação dentro desse sistema de emplacamento urbano, a disposição do brasão do município, nas placas de denominação, podendo conter entidades conveniadas ou parcerias, conforme o capítulo do artigo 3. Artigo 7º. Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, na forma de decreto, no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrato. Justificativa. Pretendemos, com o presente, alterar a Lei Municipal de número 3.292, de 7 de outubro de 2015, que institui o sistema de emplacamento urbano. As alterações propostas consistem em contemplar a possibilidade das placas conterem publicidade da pessoa jurídica doadora, a disposição do brasão de armas do município na placa denominativa. É a fixação do prazo para a regulamentação da presente lei em 30 dias. Tais medidas buscam contribuir para a implementação desta importante lei, que, a partir de sua efetivação, permitirá uma melhor identificação de vias, espaços e logradouros públicos. À vista do exposto, contamos com o apoio e voto favorável de todos os colegas. Dispõe sobre o sistema de emplacamento urbano no âmbito do município de Mairinque e das outras providências. Rubens Merguizo Filho, prefeito municipal de Mairinque, usando das atribuições legais que lhe são conferidas. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica estabelecido no âmbito do município de Mairinque o sistema de emplacamento urbano, a fim de disponibilizar informações aos munícipes e usuários das vias públicas, por meio de placas que deverão ser afixadas de formas gradativas, contendo suas respectivas denominações em obras de arte, prédios públicos, obra de infraestrutura ou áreas ambientais, tais como viadutos, pontes, passarelas, túneis, escolas, unidades de saúde, monumentos históricos, rurais, vielas, avenidas, rodovias, rios, represas, mananciais, entre outros. Seções públicas. Artigo 2. O Executivo regulamentará as dimensões, a tipo de material e forma de inserção das placas. Já foi? Continue a discussão. A lei número 24/2023. Não havendo ninguém para discutir, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado a lei 24/2023. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Eu gostaria que as próximas votações fossem feitas de maneira nominal. E que Só solicitar cada uma delas, não tem problema. eu não posso pedir no geral? No geral, eu acho que é mais fácil uma de cada vez. Chiquinho, eu posso pedir? Geral? No momento de cada uma, porque se tiver... Tá bom, então a próxima, 25, eu peço nominal. Tá bom. Projeto de lei número 25/2023L. Autor, vereadora Rose do Cris. Assunto. Dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselheiros municipais na página oficial na internet da Prefeitura Municipal de Mairinque.
Em discussão, Questão de projeto de ordem, lei... presidente. Questão de ordem, vereadora Rosa do Cris. Poderia, por favor, ler o projeto na íntegra e a justificativa? Peço E à também senhora- peço o voto nominal. Secretária que faça a leitura do projeto. E voto nominal. Projeto de Lei número 25/2023L dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da internet da Prefeitura Municipal de Mairinque. Artigo 1. O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oficial na internet, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Mairinque, um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos conselhos municipais instituídos. 1. Nome dos integrantes, titulares e suplentes, assim como o cargo instituído no órgão que cada membro representa. 2. Dado como contato com o Conselho. 3. Calendário contendo as datas de reuniões a realizar-se. 4. Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões. 5º. Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas. Parágrafo único. Os arquivos citados no inciso 5º deverão ser disponibilizados no ícone Conselhos Municipais, no site da Prefeitura Municipal, até 30 dias após confeccionados. Artigo 2. A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone denominando conselhos municipais relacionados a usuários de sua página para o link da Prefeitura Municipal. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A transparência é um valor fundamental em qualquer sociedade democrática e os conselhos municipais são instituições que devem agir em total consonância com esse valor. Por essa razão, é de extrema importância que haja uma legislação que exija a transparência devida desses conselhos. O princípio constitucional da publicidade está previsto no artigo 37 da Constituição Federal e estabelece que a administração pública deve agir com transparência em todas as suas atividades. Isso significa que todos os atos e decisões da administração pública devem ser acessíveis aos públicos, salvo nos casos em que a lei determine o sigilo. Esse princípio é fundamental para a garantia da transparência na gestão pública e para a afetiva participação da sociedade na fiscalização e controle das atividades da administração. No caso dos conselhos municipais, a aplicação do princípio da publicidade significa que todas as decisões e processos devem ser transparentes e acessíveis ao público em geral. A exigência da transparência dos conselhos municipais, por meio de uma legislação específica, é uma forma de garantir a aplicação desse princípio constitucional e reforçar a participação da sociedade na gestão pública. Além disso, a Constituição Federal, ainda em seu artigo 37, estabelece que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A transparência dos conselhos municipais está diretamente ligada a esses princípios, pois sem ela não é possível garantir a legalidade e a moralidade das decisões tomadas pelos conselhos. As legislações municipais também têm de se preocupar com a transparência dos conselhos. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, por exemplo, em seu artigo 311, estabelece que as decisões dos conselhos devem ser tomadas de forma transparente e com a participação da sociedade. Além disso, há diversas leis específicas que fundamentam a atuação dos conselhos municipais, como a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei do Sistema Nacional de Cultura e a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas leis prevêem a participação da sociedade na tomada de decisões e transparência dos processos. Portanto, a transparência dos conselhos municipais é uma demanda urgente e necessária para a consolidação da democracia e do Estado de Direito. É preciso que haja uma legislação específica que estabeleça o mecanismo necessários para garantir essa transparência, de modo que a sociedade possa acompanhar e participar ativamente das decisões tomadas pelos conselhos. Além disso, é importante ressaltar a importância do controle social na educação dos conselhos municipais. O controle social é um instrumento fundamental para que a sociedade possa fiscalizar a atuação dos conselhos e garantir que as decisões tomadas estejam em consonância com as demandas da população. A transparência dos processos é um requisito básico para que o controle social seja afetivo, pois só é possível fiscalizar aquilo que se conhece.
Por isso, a aprovação de uma legislação que exija a transparência dos conselhos é uma medida que fortalece o controle social e a participação da sociedade na gestão pública. Diante disso, solicitamos aos vereadores a aprovação do projeto de lei que exige a transparência dos conselhos municipais. Continua em discussão, projeto de lei 25/2026. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão, aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Está aprovado por 12-0 o projeto de lei número 25. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto 26. Projeto de lei número 26/2023L. Autor, vereador Jackson. Assunto, denomina logradouro público que especifica viela. Silvio Hernandes da Silva, no Jardim Arco-Íris. Em discussão, projeto de lei 26/2003-L. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, internautas, plateia que nos assiste. Queria pedir a votação favorável de todos os pares nesse projeto de lei. Já vista que é o nome de um morador antigo do bairro do Arco-Íris ali, onde que seu filho me procurou, faz um trabalho comunitário ali naquela região, né? Sempre está nos procurando, sempre está procurando os vereadores, trabalha em parceria. E eu achei plausível, né? Tá, além do mais, é um dos primeiros moradores ali daquele bairro ali, né? E eu quero aqui fazer essa homenagem a ele e acredito aí que seja de grande valia, já vista que o progresso do bairro está crescendo, né? E eu queria aí também pedir, por favor, o voto nominal, se for possível, de todos, agradecendo. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão, aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Peço à senhora secretária que conste o voto do vereador André Terraplanagem. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei 26/2023, por 12-0. Peço à senhora secretária que faça a leitura da resolução número 9. Resolução número 9/2023. Autor, mesa, assunto, introduz alterações na resolução de número 580/2019, de 20 de 8 de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro funcional, e o plano de evolução funcional na Câmara Municipal de Mairinque. Em discussão, projeto de resolução número 9/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a resolução número 9/2023. Antes de encerrar a presente sessão, convoco extraordinária para a votação em segunda votação do projeto 49. Declaro, está encerrada, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão.